Amanhã o Santos entra em campo em um jogo decisivo contra o Vasco pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E estamos aqui para fazer o nosso pré-jogo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a trocar nossa ideia, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o like, é muito importante. Nos siga nas redes sociais e bora para o nosso vídeo. Já peço a sua participação aí nos comentários. Acha que amanhã o Peixão ganha, perde, empata? Se não ganhar, acha que o Vojvoda cai, ele segue no cargo? Deixa eu saber sua opinião, deixa aí nos comentários, beleza? Bom, Santos enfrenta o Vasco amanhã, às 19 horas. Mando do Santos, jogo na Vila Belmiro. E é meio que o jogo dos desesperados, né? O Santos é o 18º colocado e enfrenta o Vasco, que é o 17º. As campanhas de Santos e Vasco são idênticas. Ambos têm um ponto na competição. Ambos não venceram. Tem um empate e 2 derrotas. O Vasco, no caso, perdeu para o Mirassol fora por 2-1. Depois empatou com a Chapecoense em casa em 1-1. E depois perdeu para o Bahia em casa por 1-0. O Santos estreou perdendo da Chape fora de casa por 4-2. Empatou com o São Paulo na Vila 1-1. E perdeu para o Atlético Paranaense fora por 2-1. O Santos está atrás do Vasco porque fez 4 gols e tomou 7. Logo tem menos 3 de saldo. E o Vasco fez 2 gols e tomou 4. Tem 2 negativo de saldo. O jogo é quinta-feira. Domingo o Vasco tem jogo pela semifinal do Campeonato Carioca. Tá? Jogo contra o Fluminense. E o Vasco perdeu o jogo de ida por 1-0 para o Fluminense. O Santos, depois do jogo de amanhã, vai ficar 2 semanas sem jogar, vai ter tempo livre e vai retornar só no dia 10 de março contra o Mirassol, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Acredito que o Santos para esse jogo deve ir com força total. O Vasco, por ter um jogo decisivo agora no final de semana, eu não sei. O que eu sei é que o Felipe Coutinho, que é o principal jogador do Vasco, rescindiu com o clube. E, além disso, o Vasco acabou de demitir o Fernando Diniz, né? Então vai sem o seu treinador para o jogo de amanhã. O Santos vai com o Vojvoda meio balançando, meio Santos em crise, então é uma necessidade muito grande que o Santos tem de vitória. Eu assisti aos últimos jogos do Vasco, mas assim, como o Vasco vai sem o Diniz para o jogo, é meio complicado você cravar que as características do Vasco, que o Vasco tinha com o Diniz, vão ser as mesmas para o jogo de amanhã. Pelos 3 jogos que o Vasco fez no Campeonato Brasileiro, principalmente no jogo contra o Mirassol, que foi o jogo que o Vasco jogou fora de casa, o Vasco teve muita dificuldade com a saída de bola. Quando o Mirassol apertou, o Vasco entregou. No primeiro tempo deu uma chance clara e no segundo tempo tomou um gol. Tomou um gol na saída de bola, perdendo a bola, entregando e tomando o segundo gol do Mirassol. Dos 2 gols, o segundo foi roubando a bola na saída de bola. No Campeonato Brasileiro fez só 2 gols e os 2 gols que fez foi, e aí é um problema, de bola aérea, de cruzamento. Um pelo lado direito contra o próprio Mirassol, foi um gol inclusive do Coutinho de cabeça, e um pelo lado esquerdo, que foi no empate contra a Chape. Né, cruzamento pelo lado esquerdo, esqueci o nome do jogador que fez o gol, ele chegou por trás do último defensor, nas costas do último defensor e completou chapando para o gol. E a gente sabe que o Santos tem uma deficiência na bola aérea, é um grande problema nosso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sobre os gols que o Vasco tomou no Campeonato Brasileiro, foram apenas 4, e foram gols diferentes, né? Um foi de cruzamento do Mirassol, um foi do Mirassol também pressionando a saída de bola e forçando o erro da defesa do Vasco. Eu acho que o Santos deve fazer isso por jogar em casa. Contra a Chapecoense tomou um golaço de falta no ângulo, um golaço mesmo. E contra o Bahia foi um gol também de cruzamento, mas foi um escanteio, que o escanteio ele foi cobrado lá na meia-lua da grande área e o Luciano Juba chegou pegando um sem pulo de primeira lindo, golaço. Então, assim, são gols variados e mesmo que fossem gols repetidos,
é complicado a gente cravar que o Santos que vai vir que o Vasco que vai vir jogar na Vila contra o Santos vai ter essas mesmas deficiências, porque o treinador já não é o mesmo, né? O Diniz foi demitido. Então, de qualquer jeito, eu acho que o Santos, por jogar em casa, vejam só, é jogo na Vila, é jogo contra um adversário que está na zona de rebaixamento, que vai estar sem o seu principal jogador, que é o Felipe Coutinho, que rescindiu, que vai estar sem o seu treinador. Então, é um jogo para o Santos se impor. Né? O Santos não pode ter medo de se impor contra esse time do Vasco. Acredito que o Santos vai para fazer pressão, para marcar em cima, para marcar pressão. E aí eu acho que o Santos tem uma grande oportunidade de conseguir oportunidades no erro do adversário. Tá? Porque eu acho muito difícil que o Vasco tenha corrigido os problemas de saída de bola nesses poucos dias que ficou sem o Diniz. Então, acho que o Santos vai para cima do Vasco, vai marcar pressão e acredito que deve conseguir ter algum sucesso marcando pressão. Se vai conseguir ou não vai, são outros 500, né? Se perder do Vasco, se não conseguir ganhar do Vasco, eu acho que o Voivoda cai. Não é nem se perder. Porque, assim, é um jogo que eu acho, gostaria inclusive de saber sua opinião, é obrigação do Santos ganhar. E eu vou além, para mim é obrigação do Santos ganhar e ganhar bem. Para mim, se não ganhar bem, se ganhar aquele 1-0, se ganhar assim, tomando o sufoco, com o Vasco criando possibilidades, não sei não. Acho que o Voivoda balança. Se empatar ou perder, acho que o Voivoda não segue no cargo, não. E acho que esse é o ultimato do nosso treinador, né? Até porque depois do jogo o Santos vai ter tempo livre. Então, se o Voivoda conseguir dar uma resposta, se o Santos do Voivoda conseguir dar uma resposta, mantém ele, porque aí ele vai ter tempo para treinar e para tentar melhorar o time que venceu o Vasco, já pensando no futuro. Já. Se o Santos empatar ou perder, meu amigo, aí é o tempo hábil para você trocar de treinador e esse treinador chegar tendo tempo para poder implementar suas ideias, poder, enfim, fazer as alterações que são necessárias para que esse time volte a jogar bola. O Santos não jogou bola no ano de 2026. Só jogou contra times de divisões inferiores, enfrentando times da primeira divisão, sempre teve muita dificuldade e assim, sempre jogou pior. Eu não lembro de um jogo do Santos contra um time de primeira divisão no ano de 2026, no qual o Santos tenha jogado melhor, tenha merecido a vitória. Então, acho que se não ganhar amanhã, enfim, é o fim da era Voivoda no comando do Santos. Você concorda? Discorda? Deixa eu saber sua opinião aí nos comentários. No mais, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe um like. Amanhã, depois do jogo, eu vou estar ao vivo para fazer o pós-jogo e a gente troca uma ideia. Espero que comemorando uma vitória do Santos. Tá? Espero que o Voivoda consiga dar um sinal, mas eu acho difícil, uma vez que esse sinal não veio desde que ele chegou no Santos, mas a gente fica na torcida para que o Santos faça um grande jogo e vença amanhã. Tomara que dê tudo certo. Beleza? Muito obrigado pela audiência. Deem o like, espalhem o vídeo. Sigam a Santos Mil Grau nas redes sociais, no Instagram, @Santos Mil Grau, no Twitter, @Peixão Mil Grau. Depois do jogo a gente se vê para trocar uma ideia no pós-jogo, ao vivaço. E é isso aí. Obrigado pela audiência de sempre e para cima deles.